Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é a professora Mônica Lima. Eu sou advogada, sou especialista em direito civil, direito constitucional e direito das famílias e sucessões. E fui aluna do Pestalozzi. Estudei no Pestalozzi do prézinho até o segundo colegial. Eu estudei aí na escola até 1994. Tá bom, vocês já vão começar a fazer conta da minha idade, né? Mas enfim, eu tô muito feliz porque eu fui convidada pela professora Gláucia e pelos outros professores do Pestalozzi para conversar com vocês na aula de História sobre a nossa Constituição Federal. Vocês já ouviram falar da Constituição Federal? Vocês sabem o que é isso? A gente talvez ouve os pais da gente falando, os amigos, aparece muito na televisão. Bom, se vocês não sabem, eu vou contar para vocês um pouquinho a história da nossa Constituição. Constituição Federal, gente, é a lei maior de um país. Todos os países, pelo menos os países democráticos, têm uma Constituição Federal. Essa Constituição é o que ela determina todos os nossos direitos, todas as nossas garantias. É o que a gente chama da nossa lei maior. No Brasil, a Constituição que a gente tem hoje é a Constituição de 1988. Ou seja, já tem quase 32 anos. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. A gente pode chamar a Constituição também de lei maior, de carta magna, e ela fixa direitos e garantias de todos os cidadãos. No Brasil, a gente já teve 7 constituições com essa de 88. A gente teve, vou falar para vocês, ó, de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e de 1967, né? Dessas 7 constituições que a gente teve, 4 foram promulgadas por assembleias de pessoas que se reuniram para criar essas leis, né? Então o povo participou. E outras 2 foram impostas, que foram os nossos governantes que impuseram. Essa nossa última, ela é totalmente popular. Foi eleita uma Assembleia Constituinte, que é um grupo de parlamentares para criarem todas essas leis, que eu já vou comentar com vocês o que a gente tem na nossa Constituição. E com a participação popular, ainda que não tenha sido diretamente, essa Constituição foi criada pelo povo, ninguém impôs, ela foi estudada, pensada para garantir os nossos direitos. Garantir os nossos direitos e também falar quais são as nossas obrigações, né? Porque às vezes a gente fala muito de direito e esquece também que nós temos obrigações. Mas enfim, teve deputados e senadores que participaram dessa Constituição, elas escreveram. Por quê? A gente sabe que para a gente viver em sociedade, a gente precisa de lei, a gente precisa de ser consciente, saber das regras que a gente tem que seguir. Por quê? Imagina como é que fica um lugar, um país, uma cidade, um estado, se não tem lei. A gente precisa de alguma coisa para regulamentar como é que a gente vai agir, como é que a gente vai se comportar. Bom, então eu tenho lei de trânsito para regular o trânsito, por exemplo. Eu tenho lei eleitoral para falar como é que vão ser as eleições. Eu tenho também leis trabalhistas para falar como é que vai ser a relação de trabalhadores e seus patrões. Enfim, e tem um monte de leis que podem ser federais, estaduais ou municipais, ou seja, lá do governo federal ou do nosso estado, aqui em Franca, por exemplo, do estado de São Paulo ou da cidade de Franca, mas todas essas leis têm que seguir a Constituição. Vocês imaginem o seguinte, se eu crio uma lei aqui em Franca que diz respeito à Constituição, ela pode cair, ela pode não ter validade, então é a lei maior. E o que essa Constituição nossa fala? Ela é um livro que tem 132 artigos. Esses artigos são as disposições, onde a gente fala de cada uma das regras que a gente tem que seguir. Então, eu falo, a coisa principal da nossa Constituição é que fala que nós somos um país democrático. O que é isso? A gente exerce o nosso poder através das pessoas. Ninguém impõe nada, é o povo que decide, seja diretamente ou, no nosso caso, como no Brasil, seja através do voto. Então aqui nós temos representantes que a gente escolhe, tá? No Brasil o voto é obrigatório a partir dos 18 anos, mas ele é autorizado a partir dos 16. Eu, quando fiz 16 anos, tirei meu título de eleitor, que eu acho muito importante a gente escolher. Escolhemos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, é a gente que escolhe. Então, por isso que a gente escolhendo esses representantes, é o povo que está lá no poder decidindo a nossa vida.
Além de tudo, divide o nosso país, né, em estados, municípios e o Distrito Federal. Então nós temos aqui o estado de São Paulo, tem uma cidade de Franca e tem o governo federal, que está lá em Brasília, que é o nosso centro de poder. Também divide em poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é quem faz as leis. No caso de Franca são os vereadores. No caso do Brasil são os deputados e senadores. Tem o poder executivo de quem executa as leis. Nós temos presidentes, governadores e prefeitos. E temos também o poder judiciário, que é o que cuida da nossa justiça, né? Mas tem a coisa mais legal que eu acho da Constituição, são os nossos direitos e garantias individuais, que são os nossos mesmo, do dia a dia. E são muito importantes. O que a gente tem? Direito à liberdade, à dignidade. Eu tenho também igualdade, sem discriminação, independente da minha cor de pele, da minha raça, da minha idade, do meu sexo. Todos somos iguais, todos temos que ser tratados com respeito, independentemente da maneira que a gente seja. Isso é muito importante. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Você sabe onde está isso? Lá na Constituição. Também tem coisas muito importantes, como direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, a um processo judicial e uma proteção também às famílias. A Constituição protege a família lá da sua casa, da minha casa. Se eu morar só com meu pai e com a minha mãe, tudo bem. Se eu morar só com a minha mãe, tudo bem. Se for uma família com avós e netos, tudo bem também. Todas as famílias são iguais e devem ser respeitadas. Mas a nossa Constituição traz algumas garantias especiais para crianças e adolescentes, também para os idosos e para as pessoas com deficiência. E isso é muito interessante, porque entende-se que essas pessoas talvez precisam de uma proteção especial. O que mais que a gente tem na nossa Constituição? Direito à liberdade de expressão. A gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode opinar, a gente pode ter opiniões diversas, a gente só não pode desrespeitar o outro. E nem desrespeitar o outro se ele tiver uma opinião diferente da nossa. E desde que a gente respeite tudo isso, igualdade, liberdade, que a gente não trate mal ninguém, podemos ter opinião, mas sem causar ódio, brigas. Enfim, a gente tem que lutar para que a gente seja mais justo, honesto, né? E cuide uns dos outros. Diz também que a gente pode ter qualquer religião que a gente quiser, ou até se a gente não quiser ter religião, e ninguém é melhor ou pior por causa disso. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser evangélico, pode até não acreditar. A Constituição permite que a gente seja assim. O que mais? Defende a paz, fala que o Brasil é um país pacífico, a resolução dos nossos conflitos, quando a gente não se entende, tem que ser pacífica, e fala expressamente contra o racismo. O racismo é quando a gente trata uma pessoa diferente por causa da sua cor, por causa da sua raça. Tá lá na Constituição que isso é proibido e a gente já sabe disso, né, gente? Tem mais coisa linda lá na Constituição. Fala que um dos objetivos é erradicar a pobreza, a desigualdade, assistir aquelas pessoas que precisam. Aí vocês vão me falar, mas nossa, Mônica, mas a Constituição é de 88, nós já estamos em 2020, mas está muito desatualizada. Não, eu quero contar para vocês que a Constituição pode ser alterada, sim, por um negócio que a gente chama PEC, que é Projeto de Emenda Constitucional, que é uma maneira que deputados e senadores vão alterar a Constituição, atualizando, ajustando de acordo com o que a gente vai evoluindo. Com certeza a realidade lá de 1988, que eu acho que ninguém aqui tinha nascido, nem eu, abafa. Mentira que eu já tinha nascido, sim. A realidade daquela época é diferente da nossa realidade agora, né, gente? Então, a gente tem esse mecanismo que é um pouco complicado, que é muito forte. Eu tô falando tantas coisas bonitas da Constituição, então para mudar tem um grupo ali de pessoas que tem que se reunir, uma quantidade mínima de pessoas, é um procedimento lá do Congresso Nacional, que é o nosso, vocês já aprenderam, legislativo, né, na ordem federal. Bom, o que eu tenho que falar para vocês? Eu já falei que todas as leis estaduais e municipais têm que respeitar a Constituição e nós também, né? A Constituição é a nossa base. Então, respeitar a Constituição, compreender o que está na Constituição, garante os nossos direitos. Tanto de mim para o outro, tanto do outro para mim, tanto em relação ao Estado. E lembrando que está lá na Constituição também valores muito importantes para mim, para vocês, para todos nós. Que é a busca de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, solidária e sem preconceito. É isso, galerinha. Um beijo e até a próxima. Me sigam no Instagram 1 Minuto pra Família. Beijo, pessoal. Eu amo vocês.